Alimentos germinados. Alimentos germinados é um tema muito falado hoje em dia e muito importante para a otimização da nossa saúde. Por que isso? Porque hoje, infelizmente, a gente vive num mundo de alimentos processados, as pessoas comem alimentos vazios e está existindo cada vez mais essa tendência da gente buscar o que o nosso corpo sempre esteve em contato e como a gente consegue, desta forma, a partir da alimentação, otimizar a nossa saúde. Então, o que são os alimentos germinados? Germinar significa dar vida. Quando a gente fala nos alimentos germinados, a gente está falando em alimentos que eles têm vida. São alimentos que a gente chama, do ponto de vista técnico, biogênicos. Alimentos que geram gênesis, vida, bio. Uma semente, quando ela é germinada, ela é como se fosse um bebê. E a gente tem toda aquela vitalidade de um recém-nascido, de um bebê mesmo. O outro lado da cadeia alimentar são os alimentos biocidas. Bio de vida e cidas de matar, de assassinar. Então, por exemplo, alimentos que a gente consome que destroem a nossa flora intestinal, como esses refinados da vida, alimentos processados, óleos vegetais hidrogenados. São alimentos vazios nutricionalmente e que, para piorar a situação, são alimentos que destroem vida dentro da gente e as nossas células, ou seja, a gente hoje passou por um tipo de alimentação que é exatamente o oposto do que a gente deve fazer. Otimizar nosso corpo alimentos com vida, alimentos que já têm a vida dentro deles. Dessa forma a gente pode ou utilizar os germinados ou utilizar os brotos. Isso é um conceito muito interessante. Você pode ter alimentos que vão manter a sua saúde, como por exemplo a proteína animal, que nos dão macronutrientes para manter a nossa saúde. Os brotos e os germinados, eles são alimentos que vão otimizar a nossa saúde. É um princípio muito maior do que só manter a vida. Eles vão nos dar saúde. Quando a gente fala em germinação, o que a gente quer dizer? A gente pega uma semente, A semente, quando ela está na sua forma in natura, aquela semente que a gente compra no supermercado, por exemplo, aquela semente, ela tá uma semente adormecida. Sempre que a gente queira utilizar esse alimento, você não pode utilizar ele dessa forma, A primeira fase de uma germinação é você ativar essa semente, dando a ela as condições para ela acreditar que ela começa a ter possibilidade de nascer. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Colocar na água, que vocês imaginam na natureza como se estivesse chovendo, A semente só vai nascer depois que ela receber água. Uma segunda coisa muito importante quando você faz a demolha, na fase inicial da germinação, é você retirar alguns antinutrientes. Por quê? Porque a semente, no seu estado latente, ela tenta se proteger. Então ela produz alguns antinutrientes, que são substâncias que a planta produz para ela se defender. Um dos principais, que as pessoas conhecem muito, chama-se ácido fítico, os fitatos. Os fitatos são um antinutriente que a planta usa para se defender e que no corpo da gente faz a gente ter algumas sensações mais desconfortáveis, como por exemplo gases, uma sensação estranha na boca. Mas quando você coloca ela demolhada na água e principalmente depois quando você germina, a gente tira esses antinutrientes. E a segunda fase é a fase da germinação. Então, primeiro você viu a chuva, caiu ali e molhou a semente. A segunda fase é como se você pegasse a semente e colocasse ela embaixo da terra. Você tem que escurecer o ambiente para a semente ter a impressão de que ela estava ali embaixo da terra e ela vai nascer. Essa fase, como a gente faz? A gente, depois de demolhou, tira o excesso de água, não ficar com água acumulada na casca da semente, senão pode criar mofo, e aí você tapa a semente de forma que ela imagine que ela esteja embaixo da terra. Quando você faz isso, a semente está pronta para nascer. Ela foi hidratada e agora ela vai criar vida porque ela está embaixo da terra. E quando acontece isso, você não só retira esses antinutrientes que eu falei, como você exponencia a quantidade nutricional dentro daquele alimento. Em relação aos germinados, uma das coisas que as pessoas têm muita dúvida é que tipo de grão é que eu vou utilizar. Para fazer germinados, o que eu mais recomendo é você usar o grão o mais fresco possível, tá bem? O mais orgânico possível. Não dá para fazer com grãos que você compra em lata, esses enlatados e algum grão que tenha sido processado. E aí você pode fazer com qualquer tipo dessas sementes todas. Semente de linhaça, semente de girassol, semente de sésamo, semente de abóbora, todas as oleaginosas. Você pode germinar nozes, você pode germinar castanha, você pode germinar amêndoas, etc. Todos os grãos, como por exemplo o grão de bico, a lentilha, o feijão e etc. E depois como é que você utiliza? Da forma mais diversificada possível. Eu às vezes faço o grão de bico, demolho ele, depois germino. Quando ele está prontinho, com o narizinho ali pronto para ser feito, o que eu faço? Eu coloco ele na água, faço cozedura do grão
grão de bico e depois eu coloco dentro de uma salada fria. Outro dia me dá vontade de pegar o grão de bico e fazer um leite vegetal. Pego o grão de bico que já foi germinado, bato o liquidificador com água nas medidas certas, etc. Pego um voal, né, aqueles saquinhos todos furados, coo, né, o excesso da fibra ali do grão de bico, sai um líquido branco, meu leite de grão de bico está praticamente feito. Então eu fiz com uma semente germinada um leite de grão de bico. Vou dar uma dica muito simples que eu falo para meus pacientes, que melhora muito a saúde, principalmente a saúde feminina, melhora muito o intestino, que é, por exemplo, uma das principais sementes que da nossa alimentação, a semente de linhaça, tanto a dourada quanto a marrom, não importa o tipo. Você pega, né, 2 colherzinhas de sopa de semente de linhaça, bota dentro de um frasco de vidro, enche de água, deixa durante a noite a semente despertar, ou seja, a semente nascer, a semente se hidratar, a semente ser ativada, e de manhã tira o excesso de água e você vai notar que a linhaça ela fica com um muco, né? Uma substância assim meio gelatinosa. É uma das melhores coisas que você pode colocar para o seu intestino funcionar bem. Mas isso só acontece se você demolhar a linhaça na véspera, né? E comer ela com mais ou menos uma demora de 8 a 12 horas. Se você come a semente inteira, ou se você compra uma linhaça que foi moída, né? Foi artificialmente, você comprou ela em pó, você perdeu todos esses nutrientes. E se você comer a semente inteira, você não tem a capacidade de absorver todos os nutrientes que aquele alimento teria quando ele não estava no seu estado ativo, né? Ele estava no estado que eu falei, o estado adormecido. Então deu para entender, gente? Numa fase inicial, hidratar. Numa segunda fase, germinar. É muito fácil, você coloca na sua rotina e fica lá já automatizado e faz com que você comece a comer alimentos com vida e dessa forma você vai ter a saúde que você quer. Tá bom, gente?